Oi, olá meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Particularmente, mais uma vez eu quero crer, eu quero acreditar que sim. Mais uma vez, para mim é uma honra e é também uma grata satisfação poder estar aqui com vocês para mais uma vez transmitir algo que venha do céu para o coração de vocês. Quero também agradecer a Deus pela sua vida, pela sua saúde. Agradeço a Deus pela audiência de todos vocês, sendo meus inscritos ou até mesmo aqueles que ainda não são meus inscritos. Quem sabe esse aí é o seu caso. Quem sabe você está passando por aqui agora e está conhecendo o canal agora. Quero humildemente dizer a você que você é bem-vindo, é bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, quero também aqui aproveitar esta oportunidade de fazer aqui alguns agradecimentos especiais. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores e também quero agradecer a Deus pela vida do pessoal que nesse momento está na direção do IBCamp, que é o Instituto Bíblico de Campinas. Uma grande porta que Deus tem me aberto para que eu pudesse estudar a palavra dele e assim crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Feito aqui esses agradecimentos, eu gostaria então de abrir a palavra de Deus e compartilhar a palavra de Deus com você no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1 e versículo de número 20 apenas. Amém? Está escrito assim: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Amém? Bom, somente até aqui. Esse vai ser o texto básico que nesse momento eu vou utilizar para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Amém? E baseando-me de forma exclusiva nesse texto, ao qual eu acabei de mostrar para vocês, eu quero humildemente aqui dar um tema para a mensagem que eu vou ministrar agora. E a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração é justamente essa aqui. Esse é o tema da mensagem. Uma geração chamada Samuel. Amém? Eu sei que agora muitos de vocês não são familiarizados com a Bíblia, com a palavra de Deus. E devem estar se perguntando agora, quem foi Samuel? Samuel, para você que não sabe, meus amigos, ele é uma pessoa muito especial, ele foi uma pessoa muito especial. O homem que marcou a sua trajetória, que marcou a sua história diante da palavra de Deus. Ele, por sua vez, era filho de uma mulher chamada Ana. Ana, que tem a sua história também na Bíblia Sagrada. Eu já trouxe uma mensagem que fala acerca dela. O nome da mensagem é Gerando Sonhos. Se você quiser dar uma olhada, é só você ver aí nos vídeos do canal, né, onde eu falo mais profundamente acerca da história dela. Mas eu quero aqui dar uma pinceladinha. Eu quero aqui mostrar algo para você, para que você possa entender melhor a mensagem de Deus nesse exato momento. Ana era uma mulher comum, era uma mulher como qualquer uma desse tempo aqui, uma mulher que tinha sonhos, uma mulher que tinha projetos. Chegou um tempo na vida dela em que Deus colocou na história dela um homem bom, um homem temente a Deus. Esse homem tinha por nome de Eucana, e a história diz que ele também servia a Deus. Aí quando eles se casaram, quando eles deram esse passo importante na vida, veio também logo em seguida um desejo profundo no coração desse casal. Mas que desejo era esse? O desejo de ter, o desejo de gerar filhos. Mas aí, lamentavelmente, você percebe ao longo da história que Ana, ela tinha um problema. Ela descobriu que tinha um problema. Mas que problema era esse? O seu ventre era seco, ou seja, ela não tinha a capacidade de gerar filhos, de ter filhos, de dar um filho ao seu marido. E isso na época era muito grave, não era muito legal, porque quanto mais filhos a mulher tinha naquela época, mais ela era valorizada na sociedade. Agora, se a mulher não tinha capacidade de gerar um filho, aí ela era mal vista pela sociedade. Porém, havia também uma lei que permitia ao homem pegar para si, tomar para si uma segunda esposa. E é assim que ele faz, meus amigos, ele toma para si verdadeiramente uma segunda esposa. Essa esposa por nome de Penina. Essa esposa, por sua vez, sim, passa a dar filhos a ele, passa a dar aquilo que ele tanto amava, né? Porque filho naquele momento ali era algo muito amado. Filho para o povo de Deus não é apenas mais um que nasce por aqui, não. Filho é aquele que vai levar a continuidade genética, a continuidade histórica da família à frente. Por isso, filho é tão importante. Tanto que, diante da palavra de Deus, está escrito assim, que filhos são a herança do Senhor. Só que a história continua narrando
sabe, essa trajetória e vai nos contar, vai nos dizer o seguinte, que em vez desta segunda esposa ficar quietinha, usufruindo das bênçãos que recebeu, dos filhos que recebeu, não, ela não fica quietinha, ela começa a partir para o ataque, ela começa a zombar, ela começa a tirar sarro da primeira esposa de Elcana, ou seja, o ambiente daquela casa ali era para ter sido de paz, mas não foi de paz, não, o ambiente começa a ficar pesado, o ambiente começa a não ficar legal por conta da atitude de Penina. Porém, Ana, você percebe uma coisa nela, ela não deixa o seu sonho morrer, mesmo que as circunstâncias parecem ser difíceis, mesmo que aquilo aos olhos humanos parecia ser impossível de acontecer, ou seja, dela ser mãe. Quem sabe nesse exato momento você clicou nesse vídeo, está agora me assistindo, me observando, e você está passando por um momento de dificuldade, por um momento de adversidade. Quem sabe você está passando por um momento similar ao de Ana. Você está diante de uma situação, está diante de um gigante que aos olhos humanos parece ser impossível de ser derrubado. Mas eu digo a você que você não serve a qualquer Deus, você serve ao Deus Israel. E o Deus Israel, ele tem história. O Deus Israel, ele é o Deus impossível. E eu disse algo aqui numa mensagem que eu ministrei uma outra vez. Eu quero aqui dizer novamente, falar novamente. Quem sabe você está nessa situação. Eu digo a você, não olhe para a sua situação, não olhe para o seu problema e mostre para Deus o tamanho do seu problema. Não, olhe para o seu problema e mostre o tamanho do Deus que você serve, porque você não serve qualquer um, você serve o Deus do impossível. Amém? É isso que você deve fazer, é isso que você tem que entender nesse exato momento. Como eu estava dizendo, Ana não deixava o seu sonho morrer. Ana não deixava aquilo que ela tanto queria, que ela tanto almejava, cair em terra. Não. A história conta que um dia ela vai ao templo, um dia ela vai diante de Deus, aí então ela começa a falar com Deus e ela disse assim: Deus, eu estou precisando de um filho. Se o Senhor porventura me der um filho varão, um filho homem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um voto. A partir do momento que ele desmamar, eu vou deixar ele na tua casa e ele vai ser um sacerdote na tua casa. Dito e feito. Por quê? Porque naquele momento, naquele tempo ali, a nação de Israel verdadeiramente estava precisando de um profeta e Ana precisava de um filho. Então, Ana ia sair ganhando e Deus e a nação de Israel também sairia ganhando. Aí então Deus naquele momento resolve colocar um plano em prática, resolve honrar a vida de Ana. E a história diz que naquele exato momento ali, naquela mesma noite, melhor dizendo, ela vai e procura o seu marido e ali ambos têm uma relação sexual comum e normal, como é na vida de todo o casal. Aí passa o tempo, passa ali alguns dias, algumas semanas e logo Ana descobre que está grávida, ou seja, que vai gerar um filho, que vai gerar uma criança. Meses depois, essa criança nasce, então Deus ele mostra que é fiel na vida de Ana. Então Deus vai e cumpre aquilo que Ana tanto queria, o desejo do coração de Ana. Passa-se um tempinho, passa-se ali cerca de 2 a 3 anos, creio eu. A criança passa da fase de amamentação. Então chega o momento em que Ana vai, pega a criança, leva a criança ao templo e deixa a criança lá para viver e para futuramente se transformar em um sacerdote da casa do Senhor. Espero que até aqui você tenha entendido e compreendido. Você percebe que Ana fez um voto correto, mas Ana logo ela cumpre o voto. Quem sabe você está nessa situação ao qual Ana esteve, né? Você fez um voto diante de Deus e Deus cumpriu a parte dele. Eu digo a você que se verdadeiramente Deus cumpriu a parte dele e você foi abençoado por Deus, então você tem que fazer também a sua parte. Aquilo que você falou para Deus, vai lá e cumpra. Porque está escrito que se você fizer um voto a Deus e não cumprir, é melhor que você não tenha feito esse voto. Então, em outras palavras, voto não é uma simples oração, não. Voto é uma coisa muito séria, muito importante diante da presença de Deus. Amém? A história agora vai seguindo, né? Aquela criança agora vai crescendo na graça e no conhecimento, vai sendo educada diante da presença de Deus, diante do altar do Senhor Deus Todo-Poderoso. Só que agora nós estamos numa fase importante aqui. Nós estamos numa parte importante dessa mensagem que é crucial para você entender. Naquele local, naquele lugar ali onde estavam as coisas do Senhor, havia um sacerdote por nome de Eli. E esse sacerdote, por sua vez, tinha 2 filhos. E esses filhos tinham seus nomes de Ofni e Finéias. Ou seja, eles estavam ali para fazer a vontade de Deus, para cumprir a ordem de Deus,
para fazer aquilo que era bom aos olhos de Deus fazer. Só que a história vai dizer que os filhos de Eli não aproveitaram as suas oportunidades. Acredite se quiser, eles cometeram grandes pecados, como por exemplo, eles começaram a pegar mulheres estranhas e começaram ali também a se relacionar com mulheres estranhas. E como se não bastasse isso, meus amigos, sabe o que eles fizeram também? O que eles estavam fazendo também? Eles estavam pegando ali as ofertas que eram direcionadas ao Deus de Israel e estavam metendo a mão. Ou seja, tinha carne que era para o Deus de Israel, que era consagrado ao Deus de Israel. É claro que também havia uma pequena porcentagem que era destinada a eles, para que eles possam comer, se alimentar, enfim. Só que eles pegavam aquilo que não era deles, e aquilo foi enchendo o coração de Deus de tristeza, e um dia Deus se cansa. Aí um dia Deus coloca no coração o seguinte, que agora Deus não vai mais contar com eles. E um dia Deus resolve tirar eles da terra, tirar eles de circulação. Só que antes disso, acontece algo especial. Na verdade, ali então, numa determinada noite, o próprio Deus vai e visita aquele menino, visita aquele mesmo garoto, aquele filho de Ana. Agora Deus começa a falar com ele. Aí Deus vai e fala com ele, chama ele de Samuel, acorda Samuel. E não foi uma não, foi uma, duas, três vezes. E esse menino, por sua vez, não tinha experiência que muitos têm, ou seja, ele era inexperiente. Então ele vai, conversa ali com o sacerdote ali, e ele entende que o próprio Deus agora não estava querendo mais falar com eles, mas estava querendo falar com o menino. Então ele ali orienta o menino e diz, olha, se essa voz for falar com você de novo, você diz o seguinte, menino. Você diz assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então é isso que acontece. E aqui está o ponto inicial onde eu queria chegar, não é verdade? Então aqui está a revelação do céu para mim, para sua vida. Esse é o ponto onde eu queria chegar nesse exato momento. Eu tomei a liberdade que o Espírito Santo de Deus me concedeu. Eu peguei um caderno de anotações, comecei a fazer aqui algumas anotações e ao analisar esse texto, eu pude ver, eu pude observar algumas verdades que eu quero passar para você nesse exato momento. Então, portanto, agora eu faço aquilo que muitos já se acostumaram a ver aqui no canal. Eu quero sair da parte explicativa do texto e eu quero agora entrar na revelação do céu para minha e para sua vida. Preste bastante atenção. Olha aqui, ao fazer aqui algumas anotações, eu pude ver, eu pude notar algumas verdades importantes. Bom, vamos então para as verdades da palavra de Deus, para as revelações da palavra de Deus para o teu coração. Vamos lá então. Olha aqui, a primeira verdade que eu descubro quando eu olho para esse texto é que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele acaba se cansando da geração de Eli e de seus filhos. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa parte da palavra, eu logo pude notar, eu logo pude ver e perceber que há uma certa similaridade, uma certa igualdade com nossos dias atuais. Por quê? Se você observar a história, você vai ver que os filhos de Eli era para ser exemplo. Você vai observar que Eli e seus filhos era para ser uma referência para a geração de Israel naquele momento ali, naquele tempo ali. Só que quando você vê hoje, quando você enxerga nos nossos tempos atuais, nos nossos dias atuais, ao qual o Senhor Deus está às portas, ao qual Jesus está às portas para voltar, você vê que não tem muita diferença não. Porque tem muita gente nos tempos atuais que Deus levantou, que Deus quer usar com poder, autoridade e graça, sabe? Só que, lamentavelmente, eles acabam se vendendo e se perdendo ao pecado. Ou seja, em vez deles serem exemplo para a nossa geração, não, estão dando mau exemplo. É o que a gente vê por aí, é o que a gente enxerga por aí. Eu não preciso aqui citar nomes, eu não preciso aqui falar de nomes. Você tem visto por aí que muitos têm desonrado as coisas de Deus. Você tem assistido por aí o que tem acontecido nas mídias, o que tem sido mostrado nas redes sociais. Pessoas que eram para ser exemplo para esta nação, dando mau exemplo, mau comportamento. E outra, o que é lamentável, o que eu vejo que é triste também, é que tem muita gente, tem muita pessoa que está seguindo estas mesmas pessoas que estavam no caminho da luz e aí se corromperam. Estão seguindo essas pessoas e estão indo para o mesmo caminho. Mas eu digo a você que essa história vai mudar, essa história vai acabar.
Sabe por quê? Porque Deus está se cansando disso. Deus, Ele é Deus de poder, de graça e de glória. Deus, Ele é Deus de amor, sim, mas Ele também é fogo consumidor. E vai chegar o tempo, vai chegar o momento em que Deus vai fazer uma limpeza especial nos altares. Limpeza essa para que algo possa ser feito, para que o nome dele possa ser engrandecido e exaltado sobre todas as nações da terra. Acredito porque estamos às portas, e antes de Jesus voltar, antes da trombeta soar, ainda haverá um grande reavivamento na nação brasileira, não só no Brasil, mas nos quadrantes da terra. Mas para que isso possa acontecer, para que isso possa ocorrer, tem que haver limpeza nos altares, tem que haver limpeza nos lugares. E eu, se fosse você, glorificava a Deus, dava graças a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele vai limpar os altares e Ele vai levantar você com poder, autoridade e graça sobre a face da terra. Amém? E isso tem a ver com uma segunda verdade que eu descobri quando eu fui estudar esse texto. Olha aqui, a segunda verdade, sabe, que eu vejo nesse texto é que Samuel foi escolhido por Deus para uma grande obra na face da terra. É lógico que uma coisa vai levando a outra. Vocês observam no texto que Deus estava cansado. Deus estava não querendo mais saber da geração de Ofni e Finéias, ou seja, de Eli e seus filhos. Agora Deus não fala mais com eles. Agora Deus está atrás de uma nova geração, de um garoto, de um menino que até então não tinha tido uma comunhão íntima com Deus, que até então não conhecia muito a Deus. Aí eu olho para esse menino e vejo nesse menino algumas pessoas que eu encontro nessa geração atual. Eu quero dizer a você uma coisa, que Samuel morreu, Samuel passou, só que agora, espiritualmente falando, eu sou Samuel, você é Samuel, nós somos Samuels de Deus. Sabe por quê? Porque Samuel aqui representa uma nova geração, geração essa que agora Deus está interessado em falar, Deus está interessado em levantar. Quem sabe você está aí olhando para a minha vida, quem sabe você está aí assistindo aí esse vídeo do canal abençoado que Deus me deu, e você está achando que o que Deus tem para a sua vida é pouco. Mas eu quero dizer a você que se você pensa assim, você está redondamente enganado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e aquilo que não chegou ao coração do homem, é isso que Deus tem guardado para aqueles que o amam. E eu quero crer, eu quero acreditar que você ama as coisas de Deus, que você ama a palavra de Deus, que você ama as leis de Deus. E quem sabe, assim como Samuel, você é novo na fé, como eu um dia fui novo na fé. Quem sabe você acabou de chegar na presença de Deus. Quem sabe você acabou de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu digo a você que ter aceitado a Cristo como único e suficiente Salvador foi uma das melhores decisões que eu já poderia ter tomado em toda a história da minha vida. Eu sei que muitos aí devem estar se perguntando se alguma vez eu me arrependi de ter feito isso. E eu, com alta segurança, posso lhe dizer, eu posso te afirmar o seguinte, que não, eu não me arrependo de haver feito, não. Mas eu quero dizer algo a você, eu passo por luta sim, eu passo por guerra sim, eu passo por batalhas sim, mas o que me comporta é saber que por mais que eu passe por lutas, por mais que eu passe por batalhas, eu não estou sozinho. Por quê? Porque o grande Deus de Israel, Ele está comigo. Então Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando da minha casa, da minha família. E semelhantemente, assim como Ele hoje cuida de mim, Ele, claro, está cuidando de você também. E eu estou falando com você mesmo que é novo convertido na fé, com você mesmo que acabou de chegar, com você mesmo que hoje representa espiritualmente a geração de Samuel, aquela geração que está no começo, que está no início, que está no primeiro amor. E eu quero ir além, eu quero dizer algo a você. Você está aí me assistindo agora. E eu digo que você não é apenas o resultado de um relacionamento da sua mãe e do seu pai. Não. Sabe, a palavra de Deus diz algo especial, que antes mesmo que a gente fosse formado, sabe, antes mesmo da gente ser formado, o Senhor Deus já nos conhece. Então, antes mesmo de você nascer, o Senhor Deus já te conhecia, já me conhecia. E Deus tem um plano, um projeto especial para cada um de nós. Sabe, você não nasceu por nascer, não. Você nasceu por quê? Porque Deus colocou você nessa terra para uma missão, para um propósito, para um objetivo. Mas como que você faz para descobrir qual é a sua missão, qual é o seu propósito e qual é o seu objetivo nessa terra? É muito simples. Basta tão somente você se aproximar de Deus.
basta tão somente você orar, basta tão somente você jejuar, você buscar em espírito e em verdade, que Deus vai revelar coisas ocultas, coisas grandes que você ainda não sabe. Porque Deus tem coisas grandes para o teu coração. Você não é qualquer um, não. Você é um instrumento de Deus na terra. E Deus almeja usar você na terra com poder, autoridade e graça. Deus ele está cansado dessa geração de Ofni e Finéias, como eu falei. Agora Deus conta com uma nova geração que vai ser levantada antes do soar da trombeta. E esta geração, sabe, ela é uma geração chamada Samuel. Em outras palavras, espiritualmente, Deus agora quer falar e quer levantar a mim e a você, que agora está escondido, está aí no anonimato. Então, você não é qualquer um. Você é, sabe, a imagem e semelhança de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é o instrumento de Deus na terra. E Ele almeja te usar. Amém? Bom, vamos então agora para a terceira verdade, meus amigos. Vamos lá? Olha aqui, uma terceira verdade que eu descobri ao olhar para esse texto é que Deus é aquele que também capacita a todos os seus escolhidos. Eu acabei de falar para os senhores, eu acabei de mencionar aos senhores que Deus, ele escolheu Samuel. Deus ele agora conta com Samuel. E eu já expliquei que espiritualmente Samuel somos eu e você, correto? Só que quando Deus ele escolhe alguém, ele só não escolhe, mas ele também capacita esse alguém para uma missão específica na face da terra. Quem sabe você está aí me assistindo e você foi chamado e escolhido por Deus para uma missão específica. Eu não sei qual é a sua missão, eu não sei para que você foi chamado. Quem sabe você está aí me assistindo e você foi chamado por Deus para ser um pregador, você foi chamado por Deus para ser aí um professor, um doutor, sabe? Quem sabe você foi escolhido por Deus aí para fazer alguma coisa na área do louvor. Eu não sei qual é a sua chamada, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: independente da área ao qual você foi selecionado por Deus, independente da área ao qual você foi escolhido por Deus para você fazer uma missão, sabe? Eu quero que você aprenda uma coisa: se você foi chamado, Deus vai te capacitar para tal ação. Eu falo isso com base, com experiências que eu mesmo tive, que eu mesmo vivenciei. Você está aí agora me vendo, me assistindo com esse canal. Você está aí agora me vendo, me assistindo esta ministração que nesse momento eu estou trazendo ao teu coração. Só que eu digo a você que para chegar até aqui não foi fácil. Para chegar até aqui não é fácil. Sabe por quê? Porque quando Deus chama a gente, sabe, uma das primeiras coisas que aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, é que quando isso ocorre, a primeira coisa que Satanás lança ao nosso coração é dúvida, é medo, é frio na barriga. Mas eu digo a você, confia em Deus, sabe? Confia em Deus. Porque hoje eu estou aqui ministrando, mas nem sempre eu fui assim. Houve uma época na história da minha vida em que eu não tinha, sabe, essa comunhão com Deus que eu tenho hoje. Houve uma época na história da minha vida em que eu não tinha esse entendimento bíblico que eu tenho hoje. Sabe, eu entendi que Deus, ao longo da jornada, ao longo da caminhada da gente, é Ele quem nos capacita. Quantas foram as vezes em que eu cheguei diante de um amigo meu, Gabriel Gonçalves, que aqui vai um abraço para ele, né? Deve estar assistindo essa mensagem agora. Eu disse para ele: olha, eu não sei me expressar, eu não sei pregar direito. E de fato eu não sabia. Mas o que eu fui entendendo é que vai passando o tempo, você vai buscando, você vai adorando, você vai lendo a Bíblia e a sua mente vai se abrindo. Por que a sua mente vai se abrindo? Porque o Espírito Santo, ele se apodera da sua mente. O Espírito Santo, ele passa a oficialmente ser o teu professor. Então, eu com o tempo fui capacitado por Deus para fazer isso que eu estou fazendo agora. Como? Eu lia a Bíblia, sabe? Mesmo sem entender, eu orava, eu pedia para Deus orientação para que Ele abrisse a minha mente. E eu digo a você que eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim. Não, nós somos todos iguais diante de Deus. Nós somos todos iguais diante da presença de Deus. E o mesmo Deus que um dia olhou para mim, capacitou a minha vida para que hoje eu pudesse estar ministrando a palavra de Deus para você, também é o mesmo Deus que tem capacidade e poder para levantar você que está aí do outro lado da telinha me assistindo. Então basta você ter força de vontade, basta você ter fé, basta você ter esperança e você não deixar com que Satanás coloque no teu coração dúvida, medo, angústia. Mas eu digo a você que se um dia Deus chamou você para uma missão específica na terra, deixa Ele te capacitar, deixa Ele te moldar, deixa Ele fazer as coisas do jeito dele,
dele, no querer dele, porque muitas das vezes a gente faz as coisas do nosso jeito, achando que tá bom, achando que tá ok, mas não. Deus está no controle. Se Deus está no controle, então deixa ele agir, deixa ele operar do jeito que ele sabe, porque ele sabe o que é melhor para mim e ele sabe o que é melhor para você. Amém? Bom, então agora vamos lá. Vamos para a quarta verdade que está nesse texto ao qual Deus me revelou. Amém? A quarta verdade que Deus me disse, que Deus falou ao meu coração, está aqui, ó. É que antes de Deus levantar alguém, antes de Deus usar alguém, ele também vai, claro, vacinar o coração desse alguém. Vacinar contra o quê? Contra o vírus que estamos enfrentando? Não, mas eu digo a você que existe um outro vírus, um vírus espiritual. Esse vírus também é mortal, esse vírus também é perigoso. Eu estou me referindo automaticamente ao vírus da soberba. Mas o que é o vírus da soberba? Sabe, muitas pessoas ao longo da história começam bem, muitas pessoas ao longo da história começam, sabe, de um jeito que alegra o coração de Deus, mas passa o tempo, o coração deles começa a se corromper. Tem gente que começa a se achar, tem gente que começa a pensar que é melhor do que os outros, que é maior do que os outros. Tem gente que acha que se ele não pregar, o culto não anda. Tem gente que acha que se ele não louvar, nada acontece. Ou seja, a pessoa se comporta verdadeiramente como se ele fosse a última bolacha do pacote. Em outras palavras, no português claro aqui, a pessoa se acha o tal, a pessoa se acha o cara. Então a pessoa começa a ficar soberba, começa a empinar o nariz e se achar melhor do que os outros. Eu digo a você que isso é um perigo. E isso tem acontecido muito, viu? Isso lamentavelmente acontece muito no reino de Deus, acontece muito, porque existem pessoas que começam bem e terminam mal. Quer ver? Eu vou aqui te dar um exemplo. Será que você se lembra da história do rei Saul? Um rei que era escolhido por Deus para guiar a nação de Israel? A nação de Israel que, por sua vez, rejeitou um plano de Deus. Porque o plano de Deus, quando ele criou a nação de Israel, era o quê? Era ele mesmo ser o rei. Era ele mesmo comandar a nação de Israel. E a nação de Israel olhava para as outras nações, olhava para os outros reinos, e entre aspas, eu acho que eles meio se sentiam inferiores. Por quê? Porque eles tinham um rei de carne e osso. E a nação de Israel não tinha um rei de carne e osso. Então a nação de Israel rejeitou essa ideia de Deus. Agora a nação de Israel estava querendo um homem, um rei de carne e osso. E Deus ficou triste, não é? Porque a sua expectativa não foi cumprida. Então Deus pensou o seguinte: bom, já que eles querem um rei de carne e osso, então eu vou dar a eles aquilo que eles realmente querem. Eu vou dar a eles um rei de carne e osso. Então Deus vai e escolhe um homem forte, um homem bonito, um homem que chamava atenção por onde andava, mas que tinha seu coração voltado para Deus. Eu estou me referindo ao rei Saul. Aí você pega a história do rei Saul. O rei Saul ele começou bem, mas chegou um tempo em que ele estava fazendo as coisas não conforme Deus queria, mas conforme aquilo que ele achava que estava legal. Em outras palavras, meus amigos, ele até que começou bem, ele até que estava bem, mas aí, com o tempo, ele começou a ficar mal diante de Deus. Por quê? Porque ele não fazia a vontade de Deus, ele fazia a vontade do povo, ele dava atenção para o povo, ou seja, o coração dele foi se corrompendo. Então, ele passou a não mais contar com Deus. Por quê? Porque Deus, ele falava uma coisa, o cidadão ia lá e fazia outra coisa, fazia tudo errado. E é por isso que hoje, antes de Deus levantar as pessoas, antes de Deus começar a usar as pessoas, é extremamente importante que, espiritualmente falando, Deus, ele, antes de fazer isso, ele começa a vacinar o coração das pessoas contra um vírus que também é mortal, que também é cruel, o vírus da soberba. Quando a pessoa se acha, quando a pessoa começa a fazer as coisas que é de acordo com o teu coração, esquece de buscar a Deus. Isso é muito perigoso, isso tem levado muitos à ruína. Quem sabe você está nessa fase de estar sendo levantado por Deus. Quem sabe você está sendo chamado para pregar nos congressos da vida. Quem sabe você está sendo sempre solicitado diante da presença de Deus para fazer algo ali no lugar onde você congrega. Eu digo a você, tome cuidado. Tome cuidado para que esse vírus não alcance o teu coração. Tome cuidado para que esse vírus não chegue até os seus pensamentos. Sabe por quê? Porque isso é extremamente perigoso. Sabe? Continue sempre humilde, fique sempre humilde. Se você começou humilde, continua na humildade, termina na humildade. E quando você terminar de guerrear, e quando Deus te levar daqui, sabe? Você continua sendo humilde, porque eu sei de uma coisa: a humildade, ela é muito importante. Então não deixa
que Satanás venha colocando esse sentimento no teu coração, de você sempre querer ser a última bolacha do pacote e você sempre se achar o tal. Não, a gente tem que sempre lembrar de uma coisa: diante do reino de Deus, sabe, nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para servir as pessoas, sabe, não para se achar o tal, não para se achar a estrela, não para ter um sentimento de estrelismo, não. A gente tem que ter essa mentalidade no coração. Antes que Deus levante a sua vida, saiba disso, Deus ele também vai vacinar o teu coração contra esse vírus terrível, que é o vírus da soberba. Amém? Bom, meus amigos, nesse exato momento então, eu quero partir para a conclusão desse sermão. Ou seja, eu quero falar acerca da última verdade ao qual Deus me revelou nesse texto. E a última verdade que eu quero que você saiba é que, quando Deus escolhe alguém, Ele também protege aquela pessoa ao qual o próprio Deus escolheu. Não é verdade? É o que estou dizendo? Não, é a palavra do Senhor que diz que quando Deus ele resolve proteger alguém, Ele envia os teus anjos para guardar, para proteger os nossos caminhos. Então aquela história de anjo da guarda, ou seja, o anjo que nos guarda, ela não é fictícia, ela é real, ela é verdadeira. E nós constantemente somos atacados pelo inimigo, nós constantemente somos atacados pelo diabo, nós constantemente somos atacados pelas forças das trevas. E é claro que nós, espiritualmente falando, e até fisicamente também, precisamos de uma proteção. Mas a maior proteção que nós podemos ter agora é a proteção divina. A maior proteção que nós podemos contar agora é a proteção de Deus. Porque a pior coisa que tem é alguém que não tem proteção. Alguém que não tem proteção está vulnerável à doença. Alguém que não tem proteção está vulnerável a se machucar. Alguém que não tem proteção está vulnerável a verdadeiramente se dar mal. Só que Deus não quer ver a gente se dando mal, não. Deus quer ver a gente se dando bem. Então, aí vai mais um versículo para você. No livro de Zacarias 2,8 está escrito assim, que aquele que tocar em vós, toca na menina nos olhos de Deus. Ou seja, em outras palavras, ninguém pode tocar naquilo que Deus ama. Ninguém pode tocar naquilo que Deus quer. Ninguém pode tocar naquilo que Deus ama. Ou seja, eu também quero aqui dizer algo a você, que existem algumas ocasiões que Deus pode até permitir, como por exemplo, foi com a história de Jó, foi com a vida de Jó, porque Deus permitiu que o diabo tocasse nos bens dele, Deus permitiu que o diabo tocasse na saúde dele. Só que tem uma coisa, Satanás pode tocar em tudo, mas só não tocou na alma dele. Por quê? Porque a alma dele não pertencia a Satanás, a alma dele pertencia a Deus. Mas aí, às vezes, você deve estar me assistindo e passando por um momento de dificuldade. E eu sei de uma coisa, você é igual a Jó, eu sou igual a Jó, nós não somos diferentes. E quando Deus ele prova a gente, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Se você está na provação, então pegue isso e guarde no teu coração. E entenda que se você está passando por esse momento, é porque Deus quer te ensinar uma lição. E lição serve para quê? Para a gente aprender. Lição serve para quê? Para a gente ficar mais crescido e amadurecido. Uma coisa que eu sempre tenho falado aqui no canal: como é que Deus vai usar a minha vida e a sua vida para orientar alguém diante da palavra dele, se a gente não passar pelo mesmo processo ao qual muitas pessoas hoje estão passando? É muito simples, não é? Quando a gente passa por esse processo, quando a gente vence esse processo, a gente ganha experiência para poder orientar o nosso próximo, para poder ser bênção na vida do nosso próximo. Então, assim como foi com Jó, claramente assim também será com a sua vida. Quem sabe você sofreu percas materiais, quem sabe aí você está numa situação não muito confortável, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele é o Deus que muda situações. Deus, Ele mudou a situação de Jó. Você acha que Deus vai mudar a sua? Claro que vai, porque Deus conta comigo e com você na face da terra. E eu digo uma coisa para você: você sempre será escolhido de Deus, não importa o que o diabo diz, não importa o que Satanás e seus demônios falam ou pensem ao seu respeito. Em outras palavras, também eu quero ir um pouco mais longe, um pouco mais profundo. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu reforço aqui que você não está sozinho, você conta com a proteção de Deus. E ninguém pode te tocar, ninguém pode fazer mal nenhum a você, né? Porque tudo o que acontece comigo e com você é de acordo com a permissão de Deus. Então, você está sob os cuidados de Deus. Sabe, eu me lembrei agora de um texto bíblico bastante conhecido. Você observa aí a história de Moisés, quando Moisés ele foi escolhido por Deus para libertar a nação de Israel da opressão do Egito.
Você conhece a história? Você sabe disso? Que eles ficaram ali um longo tempo no deserto. Mas mesmo estando no deserto, quando fazia calor, o grande Deus ia lá, colocava a nuvem e refrigerava eles. Quando fazia frio, uma coluna de fogo ia lá e esquentava eles, ou seja, eles estavam sob os cuidados de Deus. E nesse momento então, agora, eu quero me despedir de você. Só que antes eu quero fazer um pedido especial. Ore pela minha vida, ore pela minha família. Vamos fazer assim, eu oro por você e você ora por mim. Vamos orar uns pelos outros. Sendo assim, aqui eu me despeço e eu digo a você, me perdoe aí por algum erro técnico. Estamos aqui para servir a obra de Deus, para servir o corpo de Cristo. Amém? Bom, sendo assim, eu me despeço e até o próximo vídeo, se assim o grande Deus de Israel me permitir. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém?